Cristo. Eu só queria meu momento de fora. Boa noite a todos. Que todos possamos ter uma maravilhosa e excelente noite. Possa o Espírito da Verdade ser conosco. Daremos início mais uma vez, nesta noite hoje, a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras, em homenagem à publicação do Livro dos Espíritos, que completa seus 160 anos. Teremos aqui a apresentação musical dos nossos amados irmãos Marco Aurélio e Fernando Nascimento, que nos emociona bastante, nos dificulta a fala, mas é a voz que vai falar depois, então eu estou mais tranquilo. E depois nós temos a palestra da nossa amada irmã Claudinha, e no final teremos o sorteio, a prece, que é também uma palestra, né? Eles fazem palestra musical, fazem palestra com a prece e depois só para Depois teremos a palestra da irmã Rose Torres, né? Que falará sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E depois no final nós teremos o sorteio de algumas obras do Livro dos Espíritos e a prece de encerramento com nossa amada irmã Maria Helena Pimentel, que faz parte da codificação do Livro dos Espíritos, etc., né? Eu descobri e fazia parte. Bom, passo para os nossos amados irmãos, fiquem à vontade. Muito obrigado. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe um dia a gente chega e no outro vai embora. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou levando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou.
É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história em cada ser de si. Carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. No começo a gente escorrega um pouquinho, porque tá nervoso. A gente fica nervoso mesmo. E quem já teve aqui da 2 semanas, né, que a gente veio, a gente se permitiu repetir 2 músicas, porque essas 2 músicas, enfim, são músicas bastante expressivas. Então uma delas é o Convite ao Sorriso, e a gente vai fazer de novo. E eu espero que, apesar dos pesares, das dificuldades, dos problemas, das aflições, das angústias que sempre, né, nos permeiam, a gente sempre atenda o convite do sorriso. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor
Pode cantarolar também. Strong but needed proof. You saw her back and on the roof, her building in the moonlight overthrew you. She tired till I couldn't tell. She broke your throne, she cut your hair, and she convinced you through. It's cold and then it's broken. Hallelujah.
boa com os nossos ensinamentos. Devolvemos a palavra para Aldinho. Nesse instante em que os nossos corações já se encontram serenos, harmonizados, os nossos pensamentos já estão mais elevados, vamos dar graças a Deus por mais esta bendita oportunidade que Ele nos concede de nos encontrarmos aqui, nesta casinha de amor e caridade. Senhor, em especial, vamos agradecer por ter designado esta missão tão bendita a Cristo, nosso irmão, nosso mestre, governador do planeta Terra. Tantos ensinamentos Ele veio para nos trazer, Senhor, e Ele transmitiu cada um deles com maestria, e em especial Ele veio nos ensinar a amar o Senhor. Senhor, que nós, seres limitados, imperfeitos, errôneos que ainda somos, pequenos aprendizes de trabalhadores da vossa seara, que consigamos fazer germinar a sementinha do amor que foi plantada em nossos corações, e possamos assim espalhar, transmitir para todos aqueles que tivermos contatos, e o mais distante que pudermos chegarmos, o amor mais pleno e bom que possamos sentir. Que aonde quer que tenha dor, sofrimento, que a vossa paz, o vosso auxílio e o vosso amor se faça sempre presente em todos os meios e em todos os corações, em todos os lares e em todos os lugares, entre nós, enquanto encarnados e também desencarnados. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde para no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus honrar, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, que todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
E como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer e alcançar a vossa bendita misericórdia, Deus. Dá-nos forças para ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos, ó Pai, a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde deverá sempre ser refletida a vossa bendita e misericordiosa imagem. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona desta casinha Teresinha de Jesus, é que damos por aberta essa palestra e damos graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso irmão. E agora com vocês, com todo carinho e amor, a nossa irmã Rose Torres, que vai falar pra gente um pouquinho sobre coisas e coisas. Desculpa, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Mais uma vez, boa noite a todos. Muita alegria hoje, né? Um pouquinho nervosa, de estar aqui nesse dia especial, porque esse mês é o mês de comemoração dos 160 anos do Livro dos Espíritos. Então nós vamos começar, né? Peço que vocês me ajudem assim com bons pensamentos, né? Para que eu não fique nervosa, porque nós vamos trabalhar juntos hoje, vamos entender juntos, aprender juntos um pouquinho. O capítulo 9, né, é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, e nós vamos falar sobre isso hoje. Podia ter escolhido várias passagens do Evangelho, mas hoje, especialmente, né, que é o dia de Páscoa, vocês estão aqui, deixaram de estar um pouquinho com a família, entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 5 e 6, resumidamente. Já aí, na Bíblia, nosso livro, né, mais antigo, nós podemos ver a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a presença de um anjo que falou, né, sobre a ressurreição de Jesus, que ele já havia ressuscitado. Para nós já sabemos que essa ressuscitação, né, na verdade não é isso, é uma aparição, é uma materialização do Espírito de Jesus. Como acontece essa influência oculta dos espíritos? Por que oculta? Porque muitas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta de que estamos sendo influenciados. A questão número 459 do Livro dos Espíritos fala que muitas vezes nós não conseguimos perceber e eles é que nos dirigem. Na verdade, eles nos dirigem de acordo com a nossa permissão, de acordo com o que é aquilo que nós pensamos. Nós vamos vendo agora em diante. E por que precisamos estudar sobre isso? Por que estamos aqui nessa casa também? Por que nós temos estudos de segunda, de terça, de quarta-feira, de quinta, as palestras de sexta? Porque cada vez que nós estamos aqui nessa casa, nós ouvindo um pouquinho mais, né, sobre as palavras trazidas, né, por Jesus através depois do Espiritismo, né, o Consolador prometido, cada vez que nós escutamos um pouquinho, isso nós conseguimos, sei lá, dar um passinho assim pequenininho para tentar nos modificar, que é justamente o sentido de uma casa dessa.
praticar a caridade, e a maior caridade que nós podemos praticar é a nossa reforma, é a nossa mudança interior. Que a partir do momento em que nós conseguirmos nos melhorar, conseguirmos mudar, tudo na nossa vida vai realmente mudar. Tudo que nós vivemos vai ser diferente. Eles, os espíritos, né, os desencarnados, que na verdade nós falamos eles, mas na verdade somos nós, quando deixamos o nosso corpo físico, quando estamos enquanto a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Enquanto estamos desencarnados, nós podemos estar em qualquer lugar. Nós não somos circunscritos enquanto desencarnados. Nós, como o Vanduí falou semana passada, usamos enquanto desencarnados o nosso corpo perispiritual, que é um corpo mais sutil e que nós, com esses olhos que temos aqui de encarnados, com esse corpo aqui, bem grosseiro, bem materializado, não conseguimos ver. Alguns irmãos têm a possibilidade, né, de, enquanto médios, ver esses irmãos desencarnados com o seu corpo perispiritual, como aconteceu ali. Eles viram o anjo, né, que vinha trazer essa mensagem. Quem era esse anjo? Um espírito de elevação, um espírito de luz que veio trazer a notícia àqueles irmãos, né? Como disse na Epístola de Paulo aos Hebreus, né, estáis cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós estamos aqui, nem contei quantos, mas alguns encarnados. Com certeza temos muito mais irmãos desencarnados aqui. Então, gente, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, pode ser percebido pelos irmãos desencarnados. Daí também a nossa importância do comportamento, não só o comportamento visível aos encarnados, mas o nosso comportamento e atitudes perante essa nuvem de testemunhas, essa nuvem de desencarnados que estão à nossa volta durante todo o tempo. Eles tudo veem e conhecem os nossos mais secretos pensamentos, porque, gente, quando estamos desencarnados, nós não nos comunicamos por voz, por palavras. Simplesmente, enquanto estamos desencarnados, nós sabemos o que o outro está pensando. E é muito mais rápido do que o nosso pensamento de hoje. Porque simplesmente o pensamento chega de uma pessoa para outra. Eles já sabem o que está acontecendo. Nós, enquanto desencarnados, seremos assim. Tem um ditado, né, que é: dize-me com quem andas e te direi quem és. Um ditado popular, um ditado aqui da nossa vida encarnada, do nosso dia a dia. Mas no Espiritismo a gente faz uma mudança. Nós falamos o contrário. Dize-me quem és e te direi com quem andas. Que companhias espirituais, boa noite, atrairemos com o nosso pensamento. A gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui sobre essa atração. A ciência explica. Em tudo que nós pensamos, né, enquanto encarnados, atraímos tanto desencarnados quanto outros encarnados também. Nosso pensamento é ação. Nós vamos ver sobre isso também já já. Então aqui a imagem, né, aparece uma pessoa bebendo, provavelmente em excesso, e a companhia que ele atraiu para si. Uma companhia de alguém que tem um enorme prazer no excesso de bebida. Essa companhia, vamos considerar uma boa companhia? Não, né? Infelizmente não consideramos. Nós somos antenas psíquicas. Nós temos uma atração pelo pensamento uns dos outros, tanto encarnados quanto desencarnados. Dentro do Espiritismo a gente fala que o semelhante atrai semelhante. Ou seja, a partir do momento em que pensamos coisas tristes, quem vamos atrair para perto de nós? Os irmãos que estão tristes também. Se nós não trabalharmos a nossa mente em exercitando melhores pensamentos, vamos atrair os irmãos menos felizes,
que estão precisando de ajuda. Aquela tristeza aumenta e pode chegar ao cúmulo de uma depressão, de uma situação de depressão que vai desencadear numa outra tristeza. Às vezes, esse irmão está perto de nós para pedir ajuda. Se nós somos uma antena psíquica mais sensível, que aqui todos já devem saber que somos chamados de médiums, se formos médiums, nós atrairemos muito mais ainda os irmãos. Todos temos uma dose de mediunidade, ou seja, de atração das energias dos pensamentos, um pouco maior ou um pouco menor. Aqueles que têm uma sensibilidade maior, que é uma antena mais aberta, né? Nós chamamos de médiums ostensivos. E por que necessidade de trabalhar? Muitas pessoas escutam, você é médium, tem que trabalhar. Por quê? Nós, como canais médios, como canais abertos à captação de quaisquer energias, de quaisquer ambientes, precisamos canalizar isso para uma ajuda. A partir do momento que nós trabalhamos, que nós estamos trabalhando, no caso numa casa de trabalho, como essa casa aqui, numa casa espírita, nós conseguimos canalizar essa energia e conseguimos nos conhecer, conseguimos perceber aos pouquinhos, né, no desenvolvimento, estamos trabalhando isso, conhecer aos pouquinhos o que é influência de um irmão desencarnado e aquilo que é o nosso pensamento mesmo. Mas isso somente com o exercício, da mesma maneira que a gente precisa exercitar bons pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos otimistas, para que também atraiamos melhores companhias. Agora, nós temos a atração, vamos dizer, nós conseguimos captar essas energias. Aproximou-se de nós um irmão nos intuindo para fazer uma coisa muito ruim, machucar alguém. Se nós, nesse momento, cometemos um ato de violência, de agressão, é a responsabilidade do irmãozinho que nos influenciou? Não. A responsabilidade é sempre nossa. Porque se nós não estivermos acolhendo esse pensamento, aquele irmão não vai conseguir nos influenciar a ponto de cometermos um ato. Então, por isso Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Nós temos a decisão. Eles nos influenciam, sim, mas os espíritos bons estão, nossos guias e protetores, anjos de guarda, estão, a Marilena vai falar semana que vem, especialmente disso, estão sempre do nosso lado. Então, gente, nós não temos desculpa de que não conseguiu resistir. Nós podemos resistir. Daí a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre, né, as formas que podemos ajudar. Vamos ter um olhar um pouco mais científico da coisa. Vamos olhar um pouco mais para o lado da ciência, né? Recentes estudos de física quântica, o Vanduí já me deu uma dica de ler o Ser Quântico. Eu não consegui ler não, viu, Vanduí? Mas assim que der. Os recentes estudos de física quântica demonstraram que o nosso pensamento, o pensar, consome oxigênio. Consome oxigênio e glicose, ou seja, é uma ação realmente. Se nós praticamos uma ação, então nós realizamos um trabalho. Esse trabalho, ele impulsiona a matéria. Essa energia é poderosa. A energia do nosso pensamento é muito poderosa. Nós movemos o fluido cósmico universal. Nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o que forma toda a matéria do universo. Nós temos o princípio espiritual, o princípio material e o princípio divino. Tudo quanto é princípio material é formado pelo fluido cósmico universal. Esse fluido fica espalhado desde o nosso planeta e todo o universo. Então, fisicamente falando, a partir do momento que o nosso pensamento
uma força de trabalho consegue mover esse fluido cósmico universal. Se nós conseguimos mover esse fluido com a nossa vontade, nós conseguimos influenciar outras mentes, outros pensamentos. E aí, não é só desencarnados, não. Nós também temos a influência de encarnados para encarnados. A influência do espírito de um encarnado agindo sobre um espírito de um outro encarnado. Até se usa às vezes chamar de obsessão de encarnado para encarnado, né? Então, essa influência que o nosso pensamento, vamos dizer assim, age, ela pode ser também de encarnado para encarnado. Agora vamos falar também, assim, uma parte mais de medicina, que é a nossa glândula pineal. Essa glândula, ela é uma glândula diferente, ela é biomineralizada, ela reflete raios. São campos magnéticos, né? Refletem a energia. E quanto mais essas glândulas são cristalizadas, elas mais captam as ondas eletromagnéticas. Porque minha voz está chegando aí na última fila? A minha voz está chegando aí através do ar. Só que vai ter um limite. Lá na praça, será que minha voz está chegando? Não. Não. Por quê? Porque isso aqui, o ar, é matéria. A matéria, ela é circunscrita, tem um limite. Então a minha voz não vai chegar até a praça, por quê? Está aqui no limite do ar. Agora, o pensamento, né, a força eletromagnética do pensamento não é circunscrito. Não é circunscrita a uma pequena região. Então, a força do meu pensamento pode atingir uma pessoa da minha família, que no caso mora no Rio de Janeiro. O meu pensamento aqui em Cruzeiro pode conseguir atingir um familiar meu que está lá no Rio de Janeiro. Uma prece, um desejo de que a pessoa melhore de saúde, pode chegar lá, com certeza, e chega. Porque tudo no fluido cósmico universal, se nós agirmos, ele vai chegar aonde a nossa mente chegou. No nosso corpo, né, e falando aqui da nossa cabeça, temos a glândula pineal, que fica bem no centro daqui do nosso crânio, né? A Adriana aí, que é psicóloga, sabe muito bem né, essas configurações. E nós temos também aonde normalmente se aplica o passe, que é o chakra coronário. Nós temos vários centros de força, né, aqui na frente do nosso corpo e tal, mas o chakra, que seria o local aonde se aplica o passe, é onde se consegue concentrar a maior captação dessa energia. Essa energia, o que é o passe? É aquela vontade, aquele amor de um irmão para com o outro, transmitindo aquilo que a pessoa tem de melhor para aquele irmão que está ali naquele momento, precisando daquela energia. Que não é uma questão de incorporação, de comunicação, não. É uma questão de doação de amor, doação de energia através do amor. Claro que quando aplicamos um passe, nós pedimos ajuda dos irmãos espirituais, para que eles também estejam ali nos auxiliando nessa doação de energia. Mas o principal é essa transmissão do amor. Como é que nós conseguimos distinguir a origem dos nossos pensamentos? A partir do momento em que nós identificamos: esse pensamento é bom ou é mau? A partir do momento em que nós pensamos bem de alguém, com certeza, se estivermos sendo influenciados por algum irmão, vai ser por algum irmão bom. A partir do momento, se nós tivermos um pensamento maledicente, crítico
não construtivo, já podemos ter certeza que esse pensamento é nosso, tem uma nossa dose, senão aquele irmão não conseguiria influenciar, não conseguiria incutir essa parte desse pensamento. Tem a nossa parte e tem a parte do irmão que não é ainda evoluído. É um irmãozinho ainda impuro, né? Um espírito não feliz, um espírito ainda equivocado dos seus entendimentos, né? Então, como nós distinguimos, é por isso. Se for um bom pensamento, é de um irmão elevado. Se não for um bom pensamento, é de um irmão ainda equivocado. Mas é indispensável a gente identificar? Não. Se Deus quisesse que nós, assim, vamos dizer assim, já soubéssemos de quem é o pensamento, Ele teria nos dado já essa clareza total. Porque a responsabilidade é nossa, como eu já falei. Cabe a nós escolhermos o caminho. Os irmãos menos felizes, eles tentam forçar os pensamentos negativos. E os irmãos elevados, nossos anjos de guarda, eles sutilmente tentam passar os bons pensamentos, com delicadeza, com sutileza, com amor, que lhes são peculiares. Mas, de qualquer maneira, só vai acontecer a harmonia se nós já tivermos, de alguma forma, aquele pensamento dentro de nós. Somente assim é que nós vamos agasalhar aquele pensamento, né? E quando assim uma pessoa tem uma ideia de gênio, uma descoberta, pode acontecer. Quantas descobertas aí da natureza ou da ciência aí que são por irmãos que, sem saber, tiveram aquela intuição já de um ser elevado, ou que precisava alavancar o progresso, que precisava alavancar a ciência, e que aquela informação, aquela intuição, aquela descoberta veio. Pode ser. Pode ser também um esforço próprio da pessoa, mas pode acontecer que essas descobertas sejam influenciadas por uma necessidade de alavancar o progresso. Porque nós precisamos evoluir física, espiritualmente e materialmente. Que física, né, fisicamente, materialmente, intelectualmente e também espiritualmente. Nós estamos assim num avanço grande, né, na tecnologia, nas descobertas. Estamos precisando muito evoluir espiritualmente, moralmente. É o que a gente está realmente precisando. E aqui a casa, né, é uma oportunidade da gente pelo menos sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. É muito difícil. É difícil demais a gente se modificar. Nossa, como é? É muito difícil. Não estou dizendo aqui que é fácil para ninguém, mas a gente precisa. E tem algumas outras coisas também que a gente precisa ficar lembrando sempre, para poder conseguir praticar. Se ficar lembrando sempre é difícil já a gente colocar em prática, imagina se a gente nunca ficar lembrando, né? É tudo uma questão de exercício. Agora, dos irmãozinhos menos felizes, qual é o objetivo deles em nos influenciar, às vezes negativamente? Por que será que eles querem isso? Será que eles vão melhorar com isso? Não. O que fazer? O que fazer? Vamos chegar já. Vamos chegar lá. O que fazer, né? Vamos chegar já. Mas o objetivo desses irmãos é que nós soframos o quanto eles sofrem, porque eles ainda não estão com essa, vamos dizer assim, essa alegria. Todo irmão, todos nós que desencarnamos e que temos ódio no coração, continuamos da mesma forma do outro lado. Nós continuamos com aqueles sentimentos, e esses sentimentos nos ligam àquelas pessoas que a gente tinha ou amor ou rancor. Nós nos conectamos com essas pessoas desencarnadas, né? E vamos continuar com esses sentimentos, né? E aqueles que desencarnaram com rancor, eles vão tentar objetivamente atingir determinadas pessoas.
Aqueles que simplesmente são imperfeitos ainda e que estão em sofrimento porque ninguém é feliz praticando mal. Não tem jeito. E aí eles pensam que estão, estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo fazer aquilo, mas não estão felizes. E aí eles querem que nos tornemos infelizes também quanto eles. É inveja, são sentimentos de irmãos ainda que se comprazem com o mal. Mas, nossa gente, será que Deus permite isso? Deus permite que nós sejamos testados. Nós precisamos desses entreveros, precisamos de encarnados também, que vão nos testar. Nós não estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós somos o tempo todo provados, espiando assim. Nós temos as nossas doses de sofrimento, daquilo que precisamos de outras, que a gente traz de outras encarnações. Nós arranjamos um monte mais em cada encarnação. A gente arranja mais, porque a gente ainda está muito imperfeito, né? Gil riu bem, né, Gil? Nós ainda estamos muito imperfeitos, arranjamos mais, como dizia seu Flávio, o saco de batata a gente enche com muito mais batata do que a gente precisava carregar. E aí nós angariamos mais essas. E somos o tempo todo provados, tanto por encarnados, que quando viemos em família, em comunidade, em grupo de amigos, essas pessoas do nosso convívio, elas certamente, de alguma forma, precisam vir junto conosco. E a gente vai ter sempre pessoas que, nossa, que difícil a gente conseguir lidar. Tem familiares, pais, mães, ou cunhados, sei lá. Sogra. Não fala não, que consequentemente tem que ser sogra, né? Mulher tem que ser sogra. Sogra é o bicho mais malhado do mundo, né? Mais criticado que é ruim, né? Tem jeito, mas eu espero que consiga não ser tão ruim assim. Então, gente, Deus permite por isso, porque nós precisamos nessa caminhada passar pelas nossas provas. Precisamos disso. Por quê? Para ver se conseguimos alcançar aquela melhoria, aquela virtude. Paciência. Prometemos, quando vamos encarnar, que vamos melhorar na paciência, vamos adquirir essa virtude. Nossa, a gente passa a vida inteira sendo testado na paciência. E é difícil, continua, né? É difícil. E dentro das circunstâncias, às vezes, o espírito pode ter uma influência, né, de um desencarnado, ou pode ser uma decisão mesmo que aquela pessoa tome, sem a influência. Mas, quando acontece a influência, a gente tem que analisar. É uma coisa boa que a gente está querendo fazer? Então, a influência é boa. Claro que tem pessoas à nossa volta que nos irritam, que nos aborrecem, que nos fazem, às vezes, distratam, que nos fazem atitudes negativas. Acontece. Nós estamos aqui cheios de pessoas imperfeitas, mas dentro desse grupo de pessoas, né, nós temos que, dessa convivência, nós temos que tentar fazer a nossa parte. Tentar fazer, ele não agiu assim, mas não tem problema. Eu vou agir do meu jeito. Eu vou continuar com paciência. Eu não ia tentando. Não é fácil não, gente. Nossa, não é fácil mesmo. Agora, vamos entrar para uma parte mais que no livro dos Espíritos consta como possessão. Eu coloquei /obsessão, porque é a palavra que a gente mais usa no dia a dia. Porque se a gente for olhar gramaticalmente falando, a palavra possessão dá a impressão de que um espírito tomou conta do nosso corpo, né? Tomou posse. E que não é verdade. Nenhum espírito pode entrar em nosso corpo e ocupar o local do nosso espírito. O nosso espírito pode deixar o corpo? Pode, entre aspas, quando a gente dorme. O nosso espírito ganha uma certa liberdade, pode se encontrar com outros irmãos desencarnados, no mundo espiritual, com parentes, pessoas da FIS, outros espíritos,
estudar, fazer um monte de coisas, tá? Mas ficamos ligados ao nosso corpo material pelo cordão fluídico, pelo cordão de prata, permanecemos com esse vínculo, não deixamos totalmente. E mesmo dormindo, nenhum irmão desencarnado pode ocupar esse nosso corpo. O desencarnado tem o perispírito dele, que é individualizado do nosso perispírito, tá bom? Então, a palavra possessão fica um pouco, gramaticalmente, fica um pouco, apesar dela constar no livro dos Espíritos, pode ser questão de tradução, né? Então a palavra mais adequada seria realmente obsessão. Por quê? Porque não há coabitação, como eu estava falando. No mesmo corpo não podem ocupar dois espíritos ao mesmo tempo. Mesmo que seja de uma matéria muito mais sutil, né? O nosso perispírito ainda é uma matéria. E aí, falando em física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, pelo princípio da impenetrabilidade. O que pode acontecer é, na verdade, uma subjugação, ou seja, a influência desse irmão se torna tão forte, mas pela nossa permissão ainda, viu? Se torna tão forte que nós praticamos atos que não gostaríamos de ter praticado, assim, quando estamos tranquilos, né? Mas aquela influência, aquela, vamos dizer assim, mensagem vai sendo passada, e a partir do momento em que vamos permitindo e agasalhando essas ideias, elas vão nos ocupando cada vez mais a mente. Vou citar uma situação assim, de um irmão, por exemplo, que está com pensamentos muito tristes e começa a ter vontade de cometer suicídio. O irmão desencarnado, ele vai tentando plantar aquela ideia na cabeça, tentando plantar, e se nós não desocuparmos, nós não ocuparmos a nossa mente com várias coisas, aquelas ideias vão nos vamos dizer assim, envolvendo, dominando cada vez mais. Mas, por exemplo, chega na beiradinha, vamos dizer que o irmão vai lá, joga ele no precipício, vai lá, joga no rio, joga ele da ponte, se joga ali, por uma bandeira, joga da ponte, vai falando. E a gente não vai ouvindo a voz, mas aquele pensamento chega pra gente. Nossa, de repente acaba com tudo, me joga ele da ponte. Mas quando chega lá naquele momento, ele nem está ali do seu lado. Você pratica o suicídio sozinho. Por quê? Claro que o desencarnado que nos influenciar negativamente, nos influenciar para praticar qualquer mal, esse irmão vai arcar com suas consequências perante Deus. Mas a responsabilidade do ato praticado em um momento de subjugação que seja, é inteirinho nosso, é todo nosso. Não vamos dizer assim, não tira a nossa responsabilidade o fato de ter sido influenciados, dominados, subjugados por um irmão menos feliz, tá? E o exorcismo? O exorcismo adianta um ritual exorcista, palavras determinadas, não, se falar isso sai, isso aqui, adianta? Não. Qualquer tipo de ritual, tá, não é eficaz para algum tipo de obsessão. Agora, a prece, com certeza, ajuda daquele, principalmente um outro terceiro que pode vir ajudar, porque tem a história de Jesus, né? A gente vai falar agora aqui da passagem da bíblica. Mas o que a gente falar como fórmula pronta não tem nenhuma influência. O que os desencarnados que estejam ali numa situação de insistência, querendo atingir especificamente o irmão, o que pode surgir efeito? Principalmente a mudança de comportamento desse irmão, ou aquele que estiver ajudando, pedindo, socorrendo de alguma forma, ter um coração puro. A prece, no caso, assim, para auxílio desse irmão, somente de um outro irmão que tenha um coração puro, que tenha boas intenções, trabalhadores, às vezes, de uma casa, espírita, podem auxiliar.
momento que pode cessar o livre-arbítrio desse desencarnado, mas, enquanto isso, a ideia é nós trabalharmos de maneiras diversas, mas o principal é que a pessoa que está sofrendo essa influenciação, essa pessoa, ela procure fazer por ela mesma, né? E a prece, que é um remédio, né, para todos os males, para socorrer qualquer irmão, qualquer situação. O desencarnado vai fazer, por exemplo, aqui no chão tem um buraco que eu não estou vendo. Eu estou andando para cá, vou vendo, cair no buraco, eu podia ir por aqui. O desencarnado, ele não vai criar a situação, mas ele pode colocar na sua mente, assim, sutilmente, para você tomar uma conduta que vai te levar a um problema. Por exemplo, se você tiver achar um dinheiro em um determinado lugar no chão e dá com vontade de você guardar, você já tem uma tendência a querer praticar uma coisa não muito certa. Nossa, eu vou me aproveitar. E foi o desencarnado que botou o dinheiro ali? Não. Alguém perdeu, mas o desencarnado pode fazer você se encaminhar para aquele lugar ali, olhar naquela direção. Nossa, uma carteira perdida. Não tem aqui perto, não vou guardar, né? Nem vou perguntar de quem é, estou precisando, tal. Foi o desencarnado que fez aparecer a carteira? Não, mas ele pode sutilmente te induzir para chegar naquela situação. Aí você toma a sua decisão. Só que ele vai favorecer uma situação em que você pode crescer o olho, né? Pode querer praticar uma atitude mais negativa. Jesus, né, fala, vigiai e orai o tempo todo, para que nós não caímos em tentação. Vigiai e orai para que não caiamos em tentação. Um desencarnado só que pode praticar essa influenciação, essa subjugação? Não. Jesus encontra um homem com um espírito imundo que se feria e ninguém podia amansar. Eu resumi, tá, a passagem bíblica, tá, para poder ficar mais pequeno, menor. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 9. Eu dei uma condensada, né, para a gente falar aqui da ideia apenas. Na verdade, dependendo da situação do irmão, ele pode estar com uma legião de espíritos, porque um vai atraindo o outro, ele está agasalhando aquelas ideias infelizes. E aí, outros também que se comprazem com o mal, usam ali como um parque de diversões, porque estão fazendo o que querem. Claro, sempre com a permissão desse irmão. Pode chegar ao ponto de uma doença mental. Porque 90% dos irmãos internados em hospitais psiquiátricos provavelmente poderiam estar simplesmente com um tratamento espiritual, estar livre dessa situação. E sua reforma íntima, claro. Porque o tratamento espiritual, se faz numa casa como a nossa casa, é o primeiro passo para auxiliar que aqueles irmãos que estão ali influenciando o encarnado caiam em si, que às vezes ou consigam ser doutrinados, auxiliados para aceitar a ajuda e seguir o seu caminho. Essa é uma das funções de um trabalho, de uma casa, né, espíritas, né, Celinha? E esses irmãos que estão às vezes equivocados, né, porque acham que vão se sentir bem fazendo mal, conseguem compreender. Agora, se aquele encarnado continuar com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de vibração, pode ser que tenha conseguido ter aqueles irmãos afastados, mas se ele tiver
uma antena, né, parabólica ali, né, psíquica, vai novamente atrair outros irmãos. E aí o que vai depender? Do pensamento. Por isso que aqui na casa sempre se recomenda, quando alguém faz um tratamento espiritual, que venha para as palestras, para os estudos, que leia as obras da codificação, o Evangelho, dos médiuns e dos espíritos, né, principalmente, começando por aí. Por quê? Com a instrução, com a leitura, nós vamos entendendo o processo cada vez melhor, como acontece. E mesmo assim é difícil, né, gente? A gente compreender e colocar em prática. Mas com isso nós vamos conseguindo devagarzinho compreender e evitar novas influenciações. Porque a gente vai começando a exercitar a nossa mente. O atleta não precisa treinar incansavelmente para melhorar o seu rendimento. A gente também precisa treinar incansavelmente a nossa mente para pensar no bem, para evitar pensamentos maledicentes, pensamentos críticos, destrutivos, para rancores, raivas. A gente precisa exercitar. Então, o que nos auxilia a exercitar? Leituras. E vamos ver aqui. Dentro da visão médica, ainda voltando a essa parte que a gente falou, já todo mundo aqui deve saber, mas eu vou falar de novo. CID-10, CID é o Código Internacional de Doenças, tá? O CID-10 no item F44.3 fala de estados de transe e possessão. E esclarece que é uma perda transitória da identidade com manutenção da consciência do meio ambiente. A pessoa não perde a noção de onde está, tal. Incluídos apenas os estados de transe involuntários. Ou seja, quando a pessoa está fora da sua razão, de forma que não tenha provocado, como acontece, né, nos contextos religiosos. Né? Porque os contextos religiosos estão excluídos dessa situação. Ou seja, um médium em trabalho mediúnico numa casa espírita, num centro banda, seja lá onde for, ele está em transe voluntário, dentro de um contexto religioso, para o quê? Nesse caso, socorrer, auxiliar irmãos desencarnados que estão ainda equivocados. Muitos não entenderam a sua condição de desencarnado. Muitos estão arraigados na vontade de perseguição aos outros. Então, dentro de uma casa como essa, acontece esse trabalho, acontece esse socorro. Aqui é um hospital de socorro para irmãos, além de um local de esclarecimento, de ajuda, de diálogo, de aprendizado, tanto de vocês quanto para a gente que aqui trabalha, tá? Então, mais uma vez falando que a ciência está cada dia mais só confirmando o que o Espiritismo fala. Não há nada que a ciência vai descobrindo que seja contrário ao que tem falado o Espiritismo há 160 anos atrás. Quantas coisas hoje estão sendo cada vez mais descobertas, né? Voltando assim mais detalhadamente a falar da obsessão, como conseguir nos libertar, nos neutralizar essas más influências, tá? Primeiro de tudo, refletir quanto ao que pensais e sabereis com quem andais. Meio que repetindo lá o que eu já tinha falado no início, né? Só que essa frase foi falada por Ramatiz. Em primeiro lugar, está no Evangelho: ajuda-te que o céu te ajudará. Nós temos que ter a vontade, a nossa ação, a nossa intenção, tá? Esse esclarecimento está no Evangelho de Mateus, onde ele fala: buscai e achareis, né? Pedis e obtereis. Nós precisamos ter a ação em primeiro lugar, ter a nossa disposição, ter a nossa predisposição
disposição, a nossa vontade, tá? Então vamos lá para a gente dar vamos dizer assim, umas dicas mais práticas, né? Ler o Evangelho e outros livros que também falem de Jesus. Tem muitos livros sobre a vida de Jesus, vários livros da codificação espírita, seja lá o que for, mas assim, o principal é o Evangelho. Como diz a Maria Helena, se nós praticássemos tudo que está no capítulo do Homem de Bem, já seríamos perfeitamente felizes, né? Nessa caminhada. Então, se nós já praticássemos tudo aquilo que está no Evangelho, especialmente no capítulo do Homem de Bem, já conseguiríamos. Porque, gente, toda vez que nós invejamos alguma coisa do outro, a gente não sofre. Pensa só que todo mau pensamento já nos causa sofrimento. Todo pensamento egoísta nos faz sofrer mais do que o outro. A partir do momento que a gente quer mais do que a gente tem doentiamente, a gente passa por sofrimento. Então a gente pode parar para pensar, nossa, então se eu conseguir trabalhar meus pensamentos para reduzir pelo menos essa inveja das coisas alheias, eu vou sofrer menos, pelo menos nesse aspecto. Então já é uma dica, né, gente? Passes magnéticos. Aqui na nossa casa, aproveitando, quem por acaso não conhece, de manhã, na parte da manhã tem atendimento com passe magnético, né? Que é para justamente repor algumas energias, que eu já havia falado um pouquinho sobre passe, e esse é uma transmissão desse amor. Esse amor da gente por algum outro irmão, repondo um pouquinho as energias, porque a partir do momento que tem um irmão desencarnado perto de nós, ele pode estar ali sugando muito da nossa força. A gente pode se sentir desanimado, cansado, peso no ombro e muitas outras sensações, além da tristeza. E às vezes, a gente, com um passe, a gente consegue repor um pouquinho dessa energia, porque eles têm vontade de se aproveitar. Aquela foto que eu tinha colocado antes ali do irmão, né, que está bebendo e o outro está ali, ele precisa daquele fluido do encarnado, para poder sentir que a mesma coisa acontece com pessoas que usam drogas, outras substâncias também, né? Eles precisam que a vontade, quando a gente desencarna, permanece. Muitas vezes nem entendem bem que desencarnaram e querem buscar uma droga, buscar alguma coisa. E aí se aproximam de nós, encarnados ainda. E naquele momento eles ficam tentando sugar essa energia. Quando pegam a energia, às vezes, de um alimento que a gente come, a gente pode ter sensações de enfraquecimento, de moleza, né? E isso daí, o passe magnético ajuda muito a repor essa energia. Água fluidificada. Gente, água fluidificada, ali dentro vai tudo que a gente precisa. Remédio para todos os males. É colocado o que cada um de nós, pela espiritualidade amiga, o que cada um de nós precisa, que tem necessidade agora. O que a gente precisa? Acreditar. Acreditar também que ali, naquela água, tem aquilo que a gente precisa, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Sempre Deus coloca aquilo que a gente precisa e merece. Tá? Palestras e estudos. Hoje é um dia meio diferente, né? De uma palestra assim, comemorativa em relação ao Livro dos Espíritos, né? Aos 160 anos, mas toda segunda, terça e quarta tem estudo aqui dos livros básicos da doutrina. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo com a Maria Helena, delícia. Terça-feira eu converso um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, aprendo com vocês. E na quarta-feira é o estudo do Livro dos Médiuns, uns 3 livros assim bem necessários, né? Na quinta-feira tem a coleção das obras de André Luiz. É que varia, né? Vai quando acaba uma obra, começa outra. São obras também importantíssimas que a gente, para quem por acaso não conhece, de 18h30 às 19h10 acontecem esses estudos, a gente vai conversando, trocando ideia aqui, viu? Então, as palestras e estudos, e aí como lá no início eu já tinha falado, o que acontece? A gente vai relembrando aquilo que a gente custa, né, a
praticar. E sexta-feira, no caso de palestras, essa é comemorativa. Mas a palestra de sexta, ela é tema livre, é variável, né? É o Vanduílio e o Marcelo que fazem intercaladas as palestras de sextas-feiras. E começa às 20 horas até 21 horas com o passe no final, tá? Como eu já tinha falado no outro slide, agora volto a falar a prece, gente. Mas é a prece assim, lida, falada da boca para fora? Não, porque se a gente não fizer a prece do fundo do coração, com sentimento mesmo, com amor, com pedido de socorro, a gente não precisa ter palavras bonitas. É só pedir, ai meu, me socorre, me ajuda, meu Deus, meu anjo da guarda, vem para perto de mim, assim, com aquele sentimento, aquele pedido de socorro, é uma prece. Já é um pedido para a gente sair daquela faixa vibratória que a gente se encontra num determinado momento. Quando a gente baixa a nossa faixa vibratória, que começam a sentir os pensamentos vir cada vez piores, a gente tem que pedir socorro mesmo, falar em voz alta, gritar por socorro para a gente ouvir. Porque quando a gente grita, né, a gente fala alto, a gente consegue também nos ouvir. E isso daí, no momento de um desespero, é muito útil, é muito importante. E o trabalho edificante. Tem um ditado assim, bem popular, antigo, cabeça vazia, oficina de alguma coisa ruim, né? Apesar de que não existem seres criados exclusivamente para o mal. Isso não existe. São irmãos ainda equivocados que não entenderam que nós todos vamos evoluir até chegar a espíritos perfeitos. Eles ainda não entenderam isso. Mas não existe aquela criação exclusivamente para o mal. Se Deus é amor e bondade, jamais ia criar um ser exclusivamente para o mal. Todos fomos criados simples e ignorantes, sujeitos à lei do progresso. E vamos chegar um dia a espíritos perfeitos. Alguns mais rápido e outros, né, mais devagar. Então, a cada um segundo as suas obras. Então, se nós não praticarmos, se nós não agirmos, até a nossa reforma íntima é uma obra que a gente pratica. Porque a palavra, né, sem a prática do bem, não é nada. Né? Então, tudo isso sempre, o trabalho edificante vai ser aquilo que nos vai completar, um trabalho voluntário, um trabalho na casa espírita, fora, né, Mário? A Mário também, depois começou a fazer um trabalho voluntário aí fora, ficou achando que tudo é mais cor-de-rosa. Fica tudo mais legal, fica tudo mais divertido. Cientificamente já temos constatação. Fazer o bem faz bem. Um pesquisador da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Stephen Cole, estudou o genoma humano e descobriu, constatou, né, que os altruístas, né, aqueles que têm o hábito de praticar o bem sem olhar a quem, né, eles tinham baixos níveis do gene inflamatório, que causa doenças, né, e abundância de antivirais, ou seja, para essas pessoas eles têm muito mais resistência para combater a qualquer doença, para combater vários tipos de doenças, tanto doenças autoimunes, que se relacionam aos genes inflamatórios, que são doenças autoimunes, e anticorpos, ou seja, que combatem qualquer tipo de doença, ou seja, melhora o nosso, combate a doenças, de um modo em geral. Tanto aquelas que são causadas por nós mesmos, e principalmente as doenças autoimunes, são doenças do espírito. São aquelas doenças que nós criamos, trazemos às vezes de uma outra encarnação, por atos que nós praticamos, mas normalmente são oriundas dos nossos pensamentos, das nossas condutas, das nossas ações, tá? E então, essas pessoas, né, que praticam o bem, que têm isso como hábito, já têm uma saúde comprovadamente melhor. Gente, então, o que a gente está esperando, né, para fazer isso? Nos auxilia em todos os sentidos, tanto
para afastar as influências dos irmãos menos felizes, quanto para melhorarmos de saúde. E toda vez que a gente conseguir melhorar um pouquinho algum aspecto dentro de nós, né, nós vamos nos afastar das más influências e vamos melhorando de saúde. Olha só, é isso que vai acontecer nos mundos felizes. Não vai haver mais doenças, as pessoas não vão adoecer, o sofrimento vai ser cada vez menor. Voltando também agora para a caridade, você sabia que o sistema de recompensa do cérebro, né, Adriana, foi liberando substâncias do prazer, a caridade ativa esse sistema de recompensa que liberam substâncias que combatem a depressão e reduzem o nível de cortisol. Cortisol é um hormônio que a gente eleva o nosso estresse, ou seja, o estresse, gente, faz mal para o nosso organismo como um todo. Ele nos adoece em geral. Tudo isso pode ser reduzido com a prática da caridade. Não é à toa, né, que dentro do Espiritismo se fala, fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião que não há salvação, é da caridade, porque aqui nós temos que estar em ação, praticando alguma coisa de bom. Não é, mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Não é isso. É uma palavra, é uma conversa, um diálogo, é um sorriso para alguém, já é alguma coisa, né? A maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a divulgação. Quando nós divulgamos, dentro da medida do possível, nós não vivemos assim, levantando bandeira. Eu sou espírita, tal. Não, mas a gente vê um irmão em sofrimento. É esse o momento que a gente pode citar o nosso exemplo, porque todo mundo, praticamente, que vem aqui à casa, chegou aqui à casa pela dor, passou por alguma situação, por algum sofrimento. E aí a gente aproveita essa oportunidade para aquele irmão que a gente percebe que está em algum tipo de sofrimento, a gente, nesse momento, aproveita para relatar a nossa experiência de vida, comentar aquilo que aconteceu com a gente, como foi, como aconteceu, como melhorou. Dizer que aqui nessa casa não precisa mudar de religião até para a gente ter um socorro, para a gente ser ajudado aqui dentro. Basta a gente, né, procurar auxílio. Ajuda-te novamente, que o céu te ajudará. Então, tentar esclarecer isso para a pessoa, divulgar nesse sentido, tentar socorrer, tentar ajudar os nossos irmãos que estão precisando de um socorro, de um auxílio. E isso daí é o que a gente pode, né, deixar como recado final. Compartilhar a divulgação do Espiritismo, as informações. Muitas vezes eu não tenho habilidade para explicar, porque às vezes é difícil da gente poder entender realmente como as coisas acontecem. Na verdade, o Livro dos Espíritos é bem mais profundo, há muitas obras bem mais profundas, né? Mas eu falei assim mais ou menos por alto, tentando fazer um link entre a ciência e o Espiritismo, demonstrando de que dentro da doutrina espírita nada da ciência se contradiz. A gente cada vez mais que a ciência avança, se descobre que dentro do Espiritismo está tudo encaixado, tudo se encaixa. E a gente vai compreendendo por que a gente sofre, que é somente na doutrina espírita que a gente consegue encontrar essa explicação. Porque muitas crianças já nascem com problemas físicos, cegos, né, paralíticos, deformados. Meu Deus, o que fizeram? A gente vai entendendo o que acontece. E a partir disso, com essa, muitas vezes, a conformação, né, a aceitação de todas as coisas que nos acontecem, alivia o nosso sofrimento, já é o primeiro passo. O Consolador prometido, que é a doutrina espírita, em primeiro lugar, serve para nos aliviar os sofrimentos. E, em segundo, para nos modificar internamente, e com isso que nós vamos cada vez conseguir, né, nos sentir melhores e nos libertar. Conhece a verdade, ela nos libertará. Nós vamos nos libertar do sofrimento que a gente passa aqui. Nós ainda não estamos num planeta
de regeneração, nem num planeta feliz, ainda estamos aqui para passar por provas e expiações. Mas ela pode ser pior ou um pouquinho melhor, um pouquinho menos pior, né? Esse sofrimento pode ser mais compreendido e mais aceito com mais facilidade, tá bom? Gente, muitíssimo. Alguém tem alguma, aliás, antes de agradecer, queria ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, alguma sugestão, algum caso para contar, alguma coisa que alguém viveu, que quer contar aqui, como alguma experiência. Não? Então, espero que a nossa conversa aqui tenha contribuído um pouquinho para a gente lembrar de como a gente tem que praticar, né? De como que a gente todo dia tem que praticar alguma coisa de bom para poder não cair em tentação. Como diz no nosso Pai Nosso, para não cair em tentação. Essa tentação de não vigiar e orar os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Nós precisamos todo dia exercitar. Gente, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, tá? E que Deus os abençoe muito, né? Porque a gente tem muito mais do que merece, tá bom? Obrigada. Revigorados, não é? Dá um up no domingo à tarde que é tão chatinho, não é? Agora, cadê minha amiguinha para trazer o livrinho para mim? Oi, Silvia, Marcelo. Oh, Deus, não vou buscar. Você pega? Olha lá, tem um amiguinho. Não tem amiguinha, tem um amiguinho. Então agora nós vamos sortear, antes de fazer a nossa prece de encerramento. Vou sortear de novo, esperar que alguém tenha. Como a minha amiguinha não está aqui, a Piquitita, para a Sara, tirar um número. São 2 livros maravilhosos dos Espíritos, tá? Você não pôs o seu nome ali? Não? Bom, eu ponho para você, tá bom? Obrigada. Só olhando o nome, só olhando o último, eu olhei o dela. Pronto. Agora você pode até participar do sorteio. Tira um. Número 26. A Lara. Com bastante alegria, bastante saúde. Obrigada. Agora, a outra amiguinha. Eu não vi há um tempão. Gente, não é 90, é 06, é meia dúzia. Vamos ver quem é. Número 6. Marcelo Paes Leme. Já tem, mas sabe para quem dá. Sonhos com bastante saúde e alegria. Bom. Na próxima semana, antes da gente fazer a prece de encerramento, lembrando que a semana que vem, no mesmo horário, domingo, dia 23, outra palestra às 19 horas, Anjos de Guarda, Espíritos Protetores,
familiares e simpáticos. Esse tema está dentro da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É um outro item, mas é muito gostoso. Então a gente vai ver se a gente deve, quando ver essa carteira de dinheiro, surripiá-la, o que fazer. Então, domingo que vem, comigo, tá bom? E agora vamos... Vem todos de óculos escuros, viu? Tanta luz. Imagina. Gente, não é não. Não é não. Não é não. Não é não. Eles são modernos. Não, não. Etc, Vander. A gente... Ah, isso é engraçado. Você vai ver depois. Gente, olha, foi deliciosa. Como todas, né? Muito proveitosa, muito útil, muito edificante. As palestras, elas edificam. Elas vão fazendo, sabe aquele tijolinho que a gente coloca e vai construindo e a gente vai levantando a nossa casinha moral? É para isso que serve. Hoje, brilhantemente, a Rose falou da importância delas. Então, só nos resta, depois disso, agradecer. Então, vamos novamente cerrar os nossos olhos, agradecer por podermos ter estado aqui nessa noite. Quanto tantos não podem mais, quanto tantos sequer conhecem essa doutrina maravilhosa iniciada pelos Espíritos, que nos fala apenas de amor e de caridade e nos dá a receita para conduzir as nossas vidas. Então vamos agradecer imensamente aos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, que nos trouxeram até aqui sãos e salvos. Agradecer a Maria, nossa mãezinha espiritual, que sempre nos envolve com seu manto protetor, com seu manto de luz. Agradecer a Teresinha de Jesus, a patrona desta casa, que nos acolhe com muito amor e carinho, pois ela sabe que viemos aqui à procura do melhor para nós. Maneira de fazer a nossa reforma íntima. Vamos agradecer a espiritualidade amiga e benfazeja que sustenta a nossa caminhada, que nesse momento derrama sobre nós fluidos de paz, de saúde, de alegria, de harmonia, que vamos levar para os nossos lares, encontrados aqui. Vamos agradecer a Jesus, nosso modelo e guia, o suave e sublime Rabi da Galileia, que veio à terra por amor a nós, nos ensinar a amar. E vamos até Deus, nosso Pai, nosso Criador, fonte eterna, inesgotável de bondade, soberanamente bom e justo, para agradecer por mais esse dia, essa oportunidade que tivemos de estar aqui, mais esta vida na terra e pela nossa criação. Pai, Pai nosso, Senhor nosso que estás no céu, mas que também está em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha até nós, todos nós, o vosso reino, que é de amor e de bondade. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, assim como ela é feita em todo o universo, e não a nossa vontade. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, nos dá hoje e sempre, Pai, mas dá também a toda a humanidade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair e nem entregues às tentações, mas livra-nos e guarda-nos, Senhor, de todo mal, sendo o maior mal vivermos afastados de vós e dos vossos ensinamentos, porque vosso é o reino, o poder sobre todos nós e a glória para toda a eternidade. E que assim seja, graças a Deus. Um segundo a mais. Hoje, quando deitarmos, vamos nos lembrar desses ensinamentos maravilhosos e dessa voz maviosa que não tem como esquecer quando a gente deita. Não é verdade? É verdade. Então, boa noite a todos. Deus abençoe. Até a semana, se Deus quiser.
Deus.